Leitura do livro Conselhos de Saúde Espiritual, pelo espírito Agnello Moretti. Depois eu farei a prece, e após a prece a gente vai abrir a palavra ao nosso palestrante de hoje, nosso querido Carlos Alexandre, que é médico, ginecologista e obstetra, professor da UFRJ e, sobretudo, espírita, trabalhador da Casa do Caminho, que tem participado conosco das nossas rodas de conversa de saúde e espiritualidade, que nós realizamos uma vez por mês na nossa casa, quando em tempos anterior à pandemia, mas que ficamos em suspenso por conta de tudo isso. E eu resolvi convidá-lo para ele vir hoje, porque esse tema já tinha sido acordado e ele já estava com esse material pronto. Então, eu achei por bem convidá-lo para vir hoje aqui conosco e trazer esse conteúdo tão interessante. Então, vamos aqui, nesse momento, começar a preparação para a prece, já na vibração para que ele possa fazer uma excelente palestra, que ele possa ser inspirado, amparado pela espiritualidade maior da nossa casa, pelos benfeitores, trazendo-nos aqui as palavras necessárias e o conteúdo que realmente vai nos tocar, vai nos fazer repensar. Então, o texto chama-se Nos Momentos Difíceis. Quando vivenciares grande aflição, é que se faz presente a oportunidade para o aprendizado da ressignificação. Nos distúrbios próprios das emoções, cabe-te empreender labor organizado para o fortalecimento da fé. Ante a influenciação negativa, faz-se premente a utilização dos recursos da prece, pelos sofredores e por ti mesmo. Na vigência da solidão, doa-te em trabalho aos deserdados da vida. Caso te envolva a escura sombra, faze luz no pensamento com o Evangelho de Jesus. Faze luz no sentimento, partejando no teu íntimo os recursos do amor. Faze luz nas ações do cotidiano, esforçando-te no serviço ao próximo. Então, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Jesus, convidando para que a tua presença se faça entre nós. Nós queremos, Senhor, que a tua presença nos traga paz e harmonia, que os bons espíritos, benfeitores dessa casa, trabalhadores incansáveis da Colônia Verde Esperança, a qual estamos ligados em nossa casa da Bicuda, possam se acercar do nosso querido companheiro Carlos Alexandre, para que ele nos traga a palavra necessária, que nos faça repensar e ressignificar esse conteúdo tão palpitante, mas que nos traz tantas reflexões. Que nesse momento, Senhor, quando estamos reunidos em teu nome, mesmo que virtualmente, ampliando o conteúdo da nossa casa que se faz gigante, alcançando vários corações, vários lares, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Nós queremos te pedir, Senhor, nesse instante, que esses corações conectados possam emanar vibrações e que possam, Senhor, chegar a todos os leitos de dor, aos sofredores, especialmente aqueles que passam por dificuldades nesse momento da pandemia, irmãos queridos que nesse momento se acham em aflição e dor. Que a tua luz, Senhor, que é misericordiosa, que é capaz de transformar, de transmutar, possa se abeirar de cada leito de dor, levar o lenitivo da tua bênção, levar a tua luz de consolo e de saúde. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que aqui estão em nossos cadernos de pedido, que já passaram dessa vida, que estão agora acolhidos pelo plano maior, pelos espíritos encarregados desse acolhimento, que possam se refazer,
possam receber a tua luz e as tuas bênçãos, e todos acolhidos e amparados possam estar em paz e harmonia. E assim, Jesus querido, nós te pedimos por todos os lares aqui representados, pela nossa querida Macaé, pelo nosso querido estado do Rio de Janeiro, pelo Brasil inteiro, pelo planeta Terra, que nesse momento convulsiona nesse portal do mundo de regeneração. Que possamos todos aproveitar essa oportunidade, Senhor, e nos transformarmos também, nos ressignificarmos e buscarmos diante de toda essa situação algo melhor para dar rumo à nossa vida e assim mantermos, Senhor, a nossa jornada evolutiva, com fé, com esperança de dias melhores. Fica, pois, Jesus querido, conosco, hoje, agora e sempre. Que a tua paz nos envolva. Graças te damos, que assim seja. Então, queridos irmãos, passo a palavra ao Carlos Alexandre, que eu já apresentei, para quem chegou aí no meio da prece. Nosso querido irmão, agradecendo aqui a sua gentileza em nos atender e nos trazer esse conteúdo tão interessante sobre a reencarnação e o aborto, sagradas lições sobre o perdão. Com a palavra, Carlos Alexandre, que Jesus te abençoe. Amém. Boa noite a todos. Miriam já me apresentou, mas a gente sempre que chega num lugar tem que também se apresentar, né? Senão fica mal educado aí. Fica deselegante. Eu sou Carlos Alexandre, sou espírita há 48 anos, eu nasci em berço espírita, sou médico, ginecologista, obstetra há 25 anos e sou trabalhador da Casa do Caminho aqui de Macaé. E queria agradecer muito a Miriam, né, que me fez o convite. A gente já estava programando essa participação para trazer esse tema que é importante, reencarnação, o perdão e o aborto. Né? São temas interligados que vão mostrar para a gente como é importante a gente se permitir perdoar. E agradecer também a casa Júlio Olivier, né? O Grupo Espírita Júlio Olivier, que sempre acolhe, traz informações importantes também na área da saúde, né? Essas rodas de conversa sobre o espiritismo e a saúde são muito interessantes, muito importantes, porque fazem essa conexão do trabalho na saúde, médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, quem for da área da saúde, com essa participação do plano espiritual, que é o também que a gente vai mostrar um pouquinho aqui. E eu estava conversando com o Gustavo um pouquinho mais cedo, essa pandemia criativa, né, que permitiu a gente fazer algumas reuniões via remota, foi muito legal. Estou muito feliz porque eu estou vendo a gente aqui da minha família, um amigo meu de faculdade está aqui também assistindo. Isso deixa a gente bem contente de poder matar um pouquinho a saudade, se ver, né, e conversar sobre assuntos bons que o Espiritismo sempre nos traz. Então, começando aqui o nosso bate-papo, a gente vai falar muito sobre o perdão, né? O que é perdoar. A gente tem uma impressão que, às vezes, perdoar é esquecer uma agressão que a gente sofreu. E é muito difícil esquecer, né? Para a gente que ainda está materializado, ainda muito ligado a coisas pequenas, esquecer uma ofensa é muito difícil. Mas, conforme diz aqui no livro Lições da Vida, psicografado por Carlos Bacelli, pelo Espírito Irmão José, quem não perdoa o ofensor está mais vinculado a ele do que imagina. Deixa eu só abrir aqui o Spotlight. Pronto. Então aqui, quem não perdoa está mais vinculado àquele agressor do que imagina. Por quê? Porque a gente fica relembrando aquela ofensa o tempo todo. E se você diz, eu odeio, eu não perdoo, eles não podiam ter feito isso comigo, a gente está preso, está vinculado àquela situação que aconteceu e a gente não avança, não deixa o outro avançar, né? E fica preso nessa situação. Somente quem perdoa libera o pensamento das algemas de ódio que forjou para si. Isso é outra fala interessante. A gente escolhe, quando é ofendido,
perdoar, que é deixar passar, ressignificar, conforme Miriam falou, ou escolhe ficar remoendo aquela situação. Então, é a gente que forja essa algema que nos prende ao fato que aconteceu ou nos prende ao agressor, né? E quando a gente fala em perdoar, não precisa esquecer, mas é lembrar, quando lembrar daquele assunto, esse assunto tem um significado novo, né? Deixar para lá, deixa passar. Por quê? Olha que outra informação importante. No estágio evolutivo em que a gente se encontra, todos nós ferimos ou somos feridos por alguém, necessitando, por isso mesmo, de exercermos o perdão recíproco. Estamos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações. Todos nós temos uma vibração muito parecida, uma evolução, um grau de evolução muito parecido. E, por nossa sorte, a gente não lembra do passado. Porque se a gente pudesse olhar para trás, o André Luiz fala muito isso, se a gente pudesse olhar 10 encarnações nossas para trás, a gente ficaria horrorizado com tanta maldade que a gente fez. Então, hoje a gente vai colhendo os nossos plantios do passado. Então, todos nós, agora eu fui ofendido, mas em vidas passadas, ou até mesmo nessa vida, eu já ofendi muita gente, né? Pequenos gestos, pequenas palavras grosseiras que a gente faz no dia a dia, isso também são ofensas, são ferimentos ao outro. Então, como estamos todos nesse mesmo caldeirão evolutivo, a gente precisa lembrar disso, que todos somos devedores, né, e precisamos passar por determinadas situações a fim da gente alcançar um pouquinho a evolução. Por menor que seja, esse é o nosso caminho, evolução. Então, a gente precisa deixar os problemas de lado, os defeitos de lado, para poder ascender na nossa viagem evolutiva. E na célebre passagem bíblica, né, em que Pedro chega para Jesus e pergunta: mestre, quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Essa é uma pergunta clássica, né? E a resposta, Jesus, na sua simplicidade, fala: perdoar-lhe-ei não 7 vezes, que 7 vezes fez parte da pergunta do Pedro, né? Quantas vezes eu perdoarei meu irmão? 7 vezes, mestre? Que era um número muito usado por Jesus. E ele responde: não, você não vai perdoar 7 vezes, você vai perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso significa, alegoricamente, significa que a gente deve perdoar sem limite, a mesma falta. Então, se alguém me ofendeu hoje, eu devo perdoar. Amanhã, perdoar. Depois da manhã, a mesma falta. Então, isso é necessário porque estamos todos nesse mesmo padrão de comportamento. Se hoje nós não ferimos mais ninguém, hoje não agredimos mais ninguém, fomos agressores lá atrás. E aí hoje a gente vai resolvendo esses problemas, né? E qual de nós todos os dias não pede perdão a Deus e ajuda dele para a gente poder avançar? Então, Jesus complementa: ó, farás pelo outro, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. A gente dá uma fechada em alguém no trânsito: ai meu Deus, desculpa, me perdoa, né? A gente ofende alguém no trabalho, e aí depois se recupera, falou: opa, eu fiz bobagem, meu Deus, me perdoa. Então, o tempo inteiro a gente também está nesse comportamento. Se a gente faz isso ao longo do dia, ao longo da nossa vida, as ofensas que nos chegam, a gente tem a chance de escolher. Ou a gente fica martelando nesse assunto, ou deixa passar, tenta ressignificar. E aí, para ilustrar a importância do perdão, eu achei bom também o vídeo que veio no início, que a gente estava na ambientação, que traz a chegada de André Luiz no nosso lar, né? Então, eu trouxe o caso que André Luiz relata no livro Missionários da Luz, que é a reencarnação do Segismundo. Segismundo é um espírito que está para reencarnar num grupo familiar. E esse grupo familiar é composto o pai, né, o marido, o Adelino, e a esposa Raquel. Ele já tem um filho mais velho e Segismundo está para reencarnar. E esse trio, Segismundo, Raquel e Adelino, eles tiveram um problemão no passado em que Segismundo matou Adelino por causa do amor, né, do ciúme da Raquel. E aí foi uma confusão naquele momento em que o Segismundo matou Adelino, assassinou com um tiro, e se desencarnaram de modo muito
irregular, muito desequilibrados, mas quando todos estavam no plano espiritual, foram recolhidos para a colônia espiritual, foram tratados, e aí foram educados, fizeram cursos e preparados para um retorno a fim de resolver essa situação. E aí Adelino veio como atual marido, Raquel, que foi a que mais aceitou a proposta, veio como mãe, e eles tinham combinado no plano espiritual de receber Segismundo. E aí André Luiz, que quando chegou em nosso lar, ele está sendo apresentado para o funcionamento da colônia espiritual. Né? A colônia espiritual a gente acha somente, às vezes tem uma ideia que é um lugar bom de ficar, tem um lago bonito, tem umas salas de aula e tal. É trabalho o tempo inteiro. A espiritualidade está o tempo inteiro agindo na nossa vida para tentar nos ajudar a gente seguir nesse caminho evolutivo. E aí André Luiz é convidado pelos espíritos responsáveis por nosso lar para conhecer o nosso lar e conhecer os processos que acontecem aqui na Terra. E aí ele é trazido pelo seu instrutor, Alexandre, para conhecer esse caso aqui do Segismundo. E aí, tem que clicar aqui, senão não vai. Aqui tem uma imagem que está o André Luiz, esse de bigode aqui, né, e o Alexandre, eles estão observando um mapa. E aí, Alexandre diz, eu já observei o gráfico referente ao organismo físico que o nosso amigo, Segismundo, vai receber no futuro. Né? Ele vai receber esse vaso físico. E aqui eu estou verificando a imagem da doença do coração que ele vai ter na idade madura, como consequência da falta cometida no passado. Então, por ele ter matado Adelino, não necessariamente ele viria agora, na programação de reencarnação dele, e levaria um tiro no coração. Não. Mas ele, para repor essa falta, ele se propôs, ele aceitou, né, foi sugerido a ele aceitou, de ter um problema, uma doença cardíaca. E essa doença só aconteceria lá na idade adulta. Mas o planejamento da reencarnação precisa que o cromossoma, que é a matéria que traz informações para a formação das células, dos órgãos e do corpo, seja bem escolhido para que lá na frente, em determinada idade, o Segismundo desenvolva essa doença cardíaca. Por quê? Porque está na programação dele. E o Segismundo fica angustiado, né? Porque, poxa, mas eu vou ter que voltar, eu vou ter essa doença. Aí os dois, né, Alexandre, junto com André Luiz, falam, sim, Segismundo, essa é a nossa programação. Né? Você retorna na família para tentar se recompor essa história que se estragou na última encarnação e faz parte da sua prova você passar por isso. E aí, nessa avaliação, o André Luiz diz que faz o seguinte comentário: as provas de resgate legítimo inclinam a alma encarnada a situações periclitantes e difíceis na recapitulação das experiências. Isso vale para todos nós. Qual de nós não tem um problema, ou um problema físico, ou um problema de doença, ou um problema emocional, ou um problema com os familiares? Então, todos nós estamos nessa situação de situações difíceis. Todavia, não é obrigado a gente a ter uma nova queda quando nós dispomos de verdadeira boa vontade no trabalho de elevação. Então, quando a gente se dispõe a vir reparar o erro que a gente fez, ainda no processo de reencarnação, eu me proponho, amigos espirituais me ajudem e eu vou cumprir essa prova e eu estou disposto. Quando a gente vai com o coração aberto, a ajuda vem. Então, a justiça divina, continua André Luiz, nunca foi exercida sem amor. Então, Deus coloca a gente nas situações que nós somos capazes de resolver, de dar conta. Né? A gente nunca tem um problema maior ou um frio maior do que o nosso cobertor. Então, quando está pronto aquele espírito, aquele indivíduo, para retornar e tentar resgatar essa história, aí é autorizado ele reencarnar. Mas sempre com essa permissão e com essa ajuda do plano espiritual. E aí, continuando
na avaliação do caso, em um determinado dia, eles chegam na casa do Adelino e da Raquel, eles estão jantando, e a Raquel já estava pressentindo que ela iria engravidar, que o Segismundo estava para chegar. E o Segismundo, durante o sono do Adelino, o Adelino se desprendia do corpo e eles se encontravam. O Segismundo indo até ele, pedindo perdão para ele aceitar, eu estou voltando, está chegando a minha hora. E o Adelino muito apavorado, porque quando ele se encontrava com o espírito do Segismundo, ele ficava angustiado, relembrava toda aquela dor que ele teve durante o assassinato dele. E aí ele não aceita e acorda no dia seguinte mal-humorado, ele começa a se entregar a um desequilíbrio emocional que acaba prejudicando as células reprodutoras dele, Adelino. Então, o Alexandre explicando para o André Luiz, fala o seguinte, o pensamento envenenado do Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina. Pelas disposições lamentáveis da sua vida íntima, ele estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. Então, o pensamento negativo do Adelino e o que ele estava fazendo, por estar em desequilíbrio, ele estava bebendo, ele estava tendo vida extraconjugal, né? Ele não chegava em casa, não participava com a família, tudo isso interferia no seu corpo. E os espermatozoides dele, que são as células reprodutoras, né, masculinas, estavam morrendo. E aí, mesmo estando no momento programado para Raquel engravidar, não era possível, porque o Adelino destruía essas células que eram para gerar o bebê. Aí, a equipe espiritual faz um trabalho importante de reaproximação entre Segismundo e Adelino. Durante o sono, em determinado momento, o Alexandre, que tem uma força muito grande, né, uma moral elevada, ele consegue fazer com que o Adelino escute o que o Segismundo tinha para dizer. E o Segismundo pede perdão, diz que se arrependeu, que vai se esforçar o máximo possível para poder, nessa encarnação, conseguir pagar pelo que ele fez. Né? Sabe que vai ser difícil, porque quando nos encontramos com inimigos do passado, nós temos experiências nas famílias, né? Às vezes tem umas pessoas da família que eu não me dou muito bem, ou alguém do trabalho, podem ser pessoas que tiveram um comprometimento importante no passado e agora estão para se reencontrar e refazer a história, né? A praticar o perdão, mas nem sempre é fácil. E aí, com a intercessão da equipe espiritual, Alexandre, os outros espíritos que estão responsáveis pela reencarnação de Segismundo, enfim, o Adelino, durante o sono, conseguiu ouvir e falou para o Segismundo, falou para o grupo, tudo bem, eu aceito agora. Vou me esforçar, vou tentar me melhorar, melhorar a minha vida para poder me reequilibrar. E aí, quando ele começa esse processo de aceitação, o efeito aqui melhora. Então, modificando a posição íntima, o Adelino agora começa a emitir forças magnéticas protetoras dos espermatozoides. Então, quando estamos em desequilíbrio, por isso que quando acontece alguma coisa com a gente, nós temos ainda, pelo menos, no mínimo, duas opções. Ou a gente se desespera, ou a gente confia em que Deus tem para nós. Se a gente se desespera, tudo fica alterado. E aí, essa nossa vibração, nosso pensamento, as energias que a gente emana podem prejudicar células do nosso corpo. Então, doenças aparecem quando estamos em desequilíbrio. E no caso aqui, para reencarnar um espírito, para reescrever aquela história, não estava sendo possível porque o Adelino, pai, que seria o pai, não permitia que as suas células se desenvolvessem de modo natural, somente pelo comportamento desequilibrado dele. Quando a equipe espiritual fez o seu trabalho e conseguiu fazer com que o Adelino se modificasse, aí a coisa começou a andar, né? A história começou a andar. E aí, André Luiz, no livro Missionários da Luz, né, ele faz esse comentário que eu acho muito pertinente. Quando ensinamos em toda parte que a necessidade da prática do amor
não procedemos obedientes a meros princípios de essência religiosa, mas atendendo a imperativos reais da própria vida. Então, às vezes é ensinado para a gente, você tem que ser bom porque você é católico, você tem que ser bom porque você é espírita. Certo, precisamos ser bons porque vale a pena ser bom, né? Mas até para cumprirmos as nossas missões que nós estamos direcionados a fazer, às vezes escolhemos no plano espiritual ou nos foi colocado, para a gente cumprir isso, é importante a prática do amor. Porque pela prática do amor, eu consigo manter o meu corpo funcionando bem, que é o instrumento que eu uso para fazer as minhas atividades, né? E conseguir essa minha escalada evolutiva. Então, quando é recomendado para a gente, que a espiritualidade fala, pratique o amor, pratique o perdão, não é somente por religiosidade, não, mas também pela necessidade da atuação do plano espiritual nos ajudar, para que a nossa vida flua do modo necessário e dentro dos problemas que nos chegam, a gente também consiga resolvê-los. Então, isso é importante até para a parte física, da saúde, do funcionamento do nosso corpo. Continuando aqui. Finalmente, Raquel engravida. Depois que o Adelino melhorou seu equilíbrio, né? A Raquel consegue engravidar. Aqui a gente vê a imagem do embriãozinho, que nós obstetras somos fãs, mas quem não é, né, de um bebezinho pequeno. E aí, o André Luiz se surpreende como é feito esse processo de reencarnação. Aí, o André Luiz observando que o perispírito, né, que é o envoltório do espírito, que o espírito usa no plano espiritual, o Segismundo tinha um perispírito do tamanho de um adulto. Mas para ele vir como bebê agora, como embrião, o perispírito dele sofre uma contração enorme, diminui muito, para poder se acoplar o perispírito àquele corpinho que está surgindo. E aí André Luiz, surpreendido, fala, eu ignorava que o renascimento compelisse o plano espiritual a serviços tão complexos, porque essa redução do perispírito do Segismundo, ela é influenciada, ela é feita por equipes do plano espiritual que trabalham com isso, que trabalham com a reencarnação. Tem espíritos que planejam a reencarnação, tem espíritos que veem qual é o tipo de cromatina, o tipo de célula que esse indivíduo vai ter que ter na próxima encarnação. Tem espíritos que ajudam o perispírito diminuir de tamanho. Tem espíritos que ajudam a acoplamento. É lógico que o surgimento da gravidez tem privacidade. Os espíritos não ficam o tempo inteiro com a gente. Então, quando o casal tem um relacionamento no quarto, a privacidade é mantida. Mas depois que houve a chance da gravidez acontecer, até a escolha do espermatozoide ela é definida pelos espíritos protetores. Então, a partir do momento que acabou a relação sexual daquele casal, aí é permitido, depois de um tempo, a equipe espiritual escolher, baseado na carga genética que aquele espermatozoide está trazendo e a carga genética do óvulo daquela mulher, para que dê tudo certo. Então vejam vocês como é complexa a ação e como é intensa essa ação da espiritualidade nesse processo reencarnatório. Né? E aí o Alexandre diz, o trabalho enobrecedor, André, está em toda parte, intencionalmente. O paraíso de ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscurecem na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Isso é muito ensinado para a gente, né? Durante um longo tempo, a gente acha que vai morrer e vai para o paraíso. Né? O paraíso é ficar sentadinho na nuvem, tocando harpa como anjo, ou para nós espíritas que nós vamos para a colônia, vamos ser acolhidos num hospital bonito, e depois vamos ficar lá no lago do nosso lar, olhando se tem peixe, se não tem peixe. Não é desse jeito. O trabalho enobrecedor, o trabalho que impulsiona a gente nessa evolução, ele é feito o tempo todo. Os espíritos agem na gente, e quando a gente desencarnar e retornar para o plano espiritual, nós vamos ser convidados a trabalhar também.
Tem toda aquela história, né? Quem leu o livro Nosso Lar, do bônus hora, a gente só ganha o bônus hora se trabalhar, né? E o trabalho ele é importante exatamente para isso, para permitir que as coisas aconteçam, né? Que as reencarnações aconteçam, que o pagamento das nossas dívidas aconteçam. Então, ficar parado no paraíso não dá mais para a gente acreditar que é somente isso. E aí, Chico, na sua brilhante obra, né, através da psicografia de vários livros espíritas que reforçam todo o ensinamento que o Espiritismo trouxe para a gente, começou, né, com Allan Kardec, ele aqui reproduziu muito, abriu mais os nossos olhos, os nossos pensamentos para as coisas que acontecem dentro do universo da espiritualidade. Né? Então, com toda a obra de Chico, a gente pode concluir, né? André Luiz falou isso aqui no livro, que em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela sempre vai ser executada. E Deus executa a sua ação com os benfeitores espirituais, entre nós. Então, se é preciso que eu, Carlos, passe por determinada condição para me fazer melhor, para eu conseguir deixar um vício de lado, para eu conseguir ser uma pessoa melhor, os espíritos benfeitores estarão prontos a agir. Né? Então, quando Deus nos manda alguma coisa, por necessidade, os espíritos bons estarão sempre ajudando. Mas, se eu escolho não querer fazer aquilo, não aceitar, meu livre-arbítrio ele é respeitado sempre. Porém, aqui, as vibrações contraditórias e subversivas que surgem dessas paixões que a gente tem, em desequilíbrio, comprometem os nossos melhores esforços e, muitas vezes, a equipe espiritual que tenta ajudar a gente tem que lutar contra entidades monstruosas, dominadoras do círculo de vida dos homens e das mulheres, que, de modo imprevidente, escolhem o caminho da perturbação emocional. E aí, quando estamos em desequilíbrio, em distúrbio de pensamento, ficam próximos a nós espíritos da mesma vibração. Então, se eu sou vaidoso, tem um espírito vaidoso do meu lado me insuflando essa ideia. Se eu sou apegado ao dinheiro, espíritos apegados ao dinheiro também estarão junto comigo. E aí, essa sintonia que eu estabeleço dificulta o trabalho do meu mentor, dificulta o trabalho de uma equipe espiritual que está se preparando, está trabalhando por uma reencarnação, como foi ilustrado aqui nesse caso do Segismundo. Né? Então, a gente ajuda, ou piora, ou atrapalha a ação da espiritualidade. Então, cabe a nós também, é muito dito isso, nós somos co-criadores do que acontece no mundo, na nossa vida, na vida das pessoas que se relacionam conosco, e também no mundo, no funcionamento do mundo. E a gente, se dispondo ao bem, a gente consegue ajudar muita coisa. E aí o André Luiz tem essa fala, né? Agora eu começo a entender a procedência de certos fenômenos teratológicos, que são malformações, e determinadas doenças congênitas, que no mundo confrangem o coração. Essas doenças, essas malformações, fetos sem o cérebro, né? Fetos que vêm com faltando uma perna, ou que vêm com uma doença congênita grave, um problema cardíaco grave. A gente que atua na ginecologia obstetrícia, na obstetrícia principalmente, a gente sempre se depara com esses casos. E nada mais são do que provas retificadoras e necessárias. Quando o médico se abre para a espiritualidade, né, para o espiritismo, isso ajuda muito na nossa conduta com o paciente, porque eu receber uma paciente que está grávida de um feto com uma malformação grave, eu vou orientá-la com a visão científica, médica. Mas quando eu tenho uma compreensão espiritual, eu consigo ser mais acolhedor, consigo ser mais amigo dessa paciente, né, para poder tentar diminuir o sofrimento daquele momento, porque não é fácil a gente ter um filho com malformação, ter um filho com doença grave,
mas isso é questão de retorno do meu plantio, né? Cada um de nós plantou as suas próprias ações lá atrás e agora reencarnamos para passar por determinadas provas. E aqui a foto também é bem interessante desenho, né? Do Centro de Planejamento Reencarnatório em Nosso Lar. Vejam que tem telas de computador, tem mapas pregados na parede, tem espíritos, né? Parece que estão usando jalecos. Então, pela informação, pela descrição que André Luiz nos traz do mundo espiritual, do Nosso Lar, esse centro reencarnatório, ele fervilha de espíritos empenhados em programar as reencarnações, né, e fazer o melhor possível para que dê certo a reencarnação de cada um de nós. Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivo fundamental o bem e a ascensão, e toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda que se encontre em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Essa frase é muito bonita e a gente pode se apegar a ela, né? Por mais desesperadora que seja a nossa situação, depressão, doença grave, descobrir que estou com câncer, descobrir que estou com diabetes descompensado, a minha hipertensão não resolve, perdi um filho, né? Perdi o pai ou a mãe, sempre temos ajuda do plano espiritual. A gente deve se lembrar disso, né? E espíritos torceram por nós para a gente estar aqui hoje. Se programaram, fizeram o melhor deles para a gente estar aqui hoje. E eles ficam sempre na torcida que a gente consiga chegar até o final da nossa missão, da nossa programação, né? Então, quando a gente estiver muito desesperado, muito desesperançoso, né? Vários de nós já pode ter passado pela nossa cabeça, vou acabar com a minha vida porque não está dando, né? Às vezes o pensamento passa. Nem sempre é nosso, mas às vezes é nosso mesmo. Eu queria sair desse buraco, sair desse problema. Mas vamos lembrar, conhecer e entender que existe todo um trabalho enorme para que hoje a gente esteja aqui conversando sobre esse assunto, né? Não foi simplesmente Deus deu uma soprada e a gente apareceu de repente, né? Tem um grupo de espíritos, um grupo de pessoas hoje, a nossa família, que torce por nós, que nos ajuda, que nos ampara, para que a gente consiga alcançar uma situação melhor. E essa situação melhor é a nossa melhoria moral, né? A nossa diminuição dos defeitos. Então é para isso que a gente está aqui. Deus nos criou simples e ignorantes, né? Mas com uma trajetória de evolução para alcançar a perfeição. Todos nós temos esse direcionamento, né? A gente, quando não dá para a gente se ajudar, lembremos que nós somos ajudados. Lembremos da oração, lembremos de pedir ajuda para alguém mais esclarecido, né? Nessa situação, porque o plano espiritual, os espíritos estão de permeio entre a gente. E muitos estão para ajudar, alguns outros estão para atrapalhar. Então, quando a situação estiver muito ruim, tentemos lembrar disso, da prática do amor, do perdão, do auto-perdão, também funciona, né? Eu não sei o que eu fiz lá atrás, Deus, mas eu me perdoo pelo que eu fiz e agora estou disposto a mudar. Estou disposto a fazer melhor. Então, isso também nos ajuda. Então, essa lembrança de que nós somos cuidados o tempo todo, desde que a gente permita, é lógico, é real. Então, vamos lembrar disso, lembrar o quanto trabalharam para a gente estar aqui hoje e se permitir ser ajudado, porque o tempo inteiro tem essa possibilidade. Deixa eu seguir. Travou aqui. E aí, o organismo da mãe, da Raquel, ela já estava grávida, eles foram visitá-la agora, né? Tem lá a imagem do bebezinho ali no ventre dela. Aqui, ó. Eles estão avaliando aqui o ventre dela e aqui o embriãozinho que eu coloquei aqui para simbolizar o Segismundo.
né? E aí o organismo da mãe vai fornecer o alimento para a organização desse corpo, enquanto a forma, que é o perispírito, reduzida do Segismundo, ela vai funcionar como um ímã, como se fosse um ímã nas limalhas de ferro, dando forma consistente à sua futura manifestação no cenário da crosta, acrescentou o Alexandre, né? Então, o perispírito do Segismundo é que atrairia as células de uma maneira a formar o corpo que era preciso ele lançar mão, né, dentro dessa encarnação. Então, o Alexandre disse, né, não se esqueça, André, a reencarnação significa recomeço nos processos de evolução ou de retificação. Então, cada vez que a gente reencarna, é uma nova chance que a gente tem de evoluir. É como cada dia que vem depois da noite. É um novo amanhecer, um livro aberto para a gente fazer, escrever a nossa história. Então, se a gente se permitir, a gente consegue melhorar, desde que a gente se dedique à prática dos bons sentimentos, né? E o Alexandre continua dizendo o seguinte: as pessoas, elas também se alimentam de formas mentais. Então, eu, quando encontro alguém, eu recebo a sintonia, a energia daquela pessoa e passo para ela também. Essa é uma capacidade de absorção do nosso perispírito, né? Então, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por quem ele convive, mas esse alimento, essa energia que chega para mim, ela é temperada com o meu magnetismo pessoal. Se eu sou uma pessoa bem-humorada e chega alguém muito ruim, muito pesado perto de mim, vai chegar até mim, mas eu vou conseguir lidar com aquela energia, né? Então, essa troca de energia depende de como eu toco com a minha vida. Se a minha vida ela é de reclamação, de revolta, de vitimismo, cada vez que eu encontrar uma pessoa com carga pesada também, que nem a minha, vai só intensificar. Agora, se eu penso de um modo contrário, né? Se eu penso, não, estou sendo cuidado por Deus, vai dar tudo certo, sou feliz, não tenho nenhum grande problema, aí essa troca de energia fica melhor. Se isso acontece entre os encarnados, imagina como não acontece entre a mãe e o feto, né? São dois espíritos muito próximos um do outro. Então, o espírito do Segismundo fica ao ladinho do espírito da Raquel. E o toque ali, a troca de energia entre o perispírito de cada um é muito intenso. Então, o que a mãe passa, várias grávidas perguntam para mim, doutor, eu estou muito chateada, muito triste, isso afeta meu bebê? Afeta, porque você está passando tristeza para o seu bebê, né? E se o bebê, se o feto é um espírito revoltado, não quer reencarnar, ele vai trocar essa energia com a mãe. Então, às vezes, os sentimentos da mulher grávida nem sempre são somente dela. Às vezes são sentimentos do espírito que está ao ladinho dela ali, até a gravidez terminar, e aí separa-se, né, a criança da mãe, e aí cada um começa a ter a sua vida um pouco mais independente. Mas essa interdependência entre mãe e feto favorece muito essa troca energética, né, esse alimento de energia entre um e outro. Então aqui acabou dando certo, Raquel conseguiu ter o Segismundo e ele reencarnou para continuar nessa tentativa de se resolverem os três, né? E aí o grupo espiritual, desculpa, continua na sua tarefa, né, de observar os outros casos. E aí agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa conversa, que aqui deu certo. O grupo espiritual de benfeitor foi lá, convenceu ao Adelino a ficar bem, preparou aquela família, veio a gravidez, a troca energética está funcionando e nasceu Segismundo. Mas, muitas das vezes, nós nos deparamos com esse evento na vida de várias famílias, né? E a gente que trabalha com obstetrícia vê isso muito de perto, que é o aborto. Então, o que é o aborto? Né? Segundo a Organização Mundial de Saúde e a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, o abortamento ou aborto é a expulsão ou a extração de um concepto, de um bebê, pesando menos de 500 gramas, que é mais ou menos até 22 semanas.
Depois disso tem outra classificação. Mas até 500 gramas ou até 22 semanas recebe o nome, a denominação de abortamento. E o abortamento ele pode ser espontâneo ou provocado. Então, para a medicina, tem aborto espontâneo, não se explica, aconteceu, e o aborto provocado, que a mãe vai provocar o aborto, tomando comprimidos, indo nas chamadas curiosas para promover a expulsão desse embrião. Né? Na medicina, espontâneo é espontâneo, pronto, acabou. Agora a gente vai falar do tema aborto com a luz do espiritismo. Então, vamos começar aqui com um aborto espontâneo propriamente dito. Realmente foi um aborto espontâneo, não teve uma causa que justificasse ele acontecer. A mãe queria a gravidez, a mulher queria a gravidez, engravidou, está indo e de repente ela começa a sangrar, começa a ter cólica, ou ela vai fazer um exame de ultrassom e o bebê para de bater o coração. Então existem abortamentos que são realmente espontâneos. Então, a explicação eu me baseei aqui no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, do Ricardo de Bernardi, aqui, que é um livro, ele não é psicografado. O Ricardo traz a história da gravidez, da gestação, com a visão espírita, mas ele que escreveu. Né? Então ele fala o seguinte, existem sempre entidades espirituais que no passado adquiriram débitos com a lei universal na área do renascimento. Então tem pessoas que estavam encarnadas, provocaram abortos, eram aborteiras ou engravidavam e abortavam. Então fizeram muito esse procedimento de abortar, de acabar com uma gravidez, e com isso adquiriram débitos. Hoje já passaram por essa fase do arrependimento e hoje eles anseiam por um filho e não conseguem ter. São casais que tentam e não conseguem engravidar. Um aborto, 2, 3, não consegue. Investiga e não acha nada. E aí, o espírito que está reencarnando junto com aquele casal, não resta dúvida que ele também faz parte desse processo. Então, ele é cúmplice desses dois, pai e mãe agora, que estão tentando engravidar e não conseguem. Então, para que serve esse evento? Para todos eles passarem a sentir com profundidade o valor da vida e da oportunidade da reencarnação. A fila para a reencarnação no plano espiritual é dita para nós que está enorme. Né? Estamos num momento de transição do nosso planeta e vários espíritos têm pouca chance agora de se regenerar. Então a fila para retornar, né, a fila de descida, está cheia. Então a possibilidade de reencarnar é uma possibilidade muito boa, porque a gente volta para o plano espiritual para tentar evoluir. E aí tem uma possibilidade, esgota essa possibilidade, você anula essa possibilidade. Né? Então, quando você fez isso várias vezes na sua vida passada, em algumas vezes você volta e experimenta a dificuldade para engravidar, para poder valorizar esse valor da vida. Né? Como a vida é importante. A vida encarnada, ela, apesar de ser conturbada para muitos de nós, ela é importante porque permite essa nossa trajetória. Então, são realmente abortos espontâneos que servem como lições para aqueles espíritos que estão ali, os encarnados e o desencarnado, que está tentando nascer, começarem a valorizar de um modo diferente a vida. Alguns casais, depois de um determinado tempo, tentando muito, se modificam tanto que às vezes conseguem engravidar depois. É comum, às vezes, um casal adota uma criança e depois que adota, consegue engravidar. Né? Isso às vezes a gente observa. E tem outros casais que não, que realmente tentam e não conseguem, naquela encarnação, essa oportunidade. Mas sempre tem o aprendizado, né? O ensinamento que a espiritualidade, que o divino, que Deus manda para a gente. Outro tipo de abortamento, ele é aparentemente espontâneo, mas ele é provocado mentalmente pela mãe. Então, aquele grupo que está fazendo Acho que eu fiz bobagem aqui.
Desculpa, eu cliquei sem querer aqui. Aquele grupo que estava tratando do caso do Segismundo foi ver agora um outro caso em que a dificuldade agora era a mulher. A mulher não aceitava engravidar. Ela tinha na programação dela ser mãe de 3 espíritos, né, de 3 crianças, e ela não queria. Ela fez ao contrário. Ela estava muito preocupada com a vaidade, com o corpo, queria fazer cirurgia plástica, não se relacionava de um modo legal com uma pessoa, ou a pessoa que ela se relacionava era amante dela, e ela usava muita bebida alcoólica, usava drogas. Então, ela escolheu um caminho que estava desviando da programação dela, que a programação ela precisava receber, né, 3 espíritos para serem filhos dela. Como ela não recebia, a equipe foi lá tentar ajudar. Mas só que quando essa não vontade de engravidar vem da mulher, é bem mais difícil, né? Por quê? Tá a explicação aqui do Alexandre. Enquanto o desequilíbrio está na esfera do pai ou influência de alguns obsessores, há recursos a gente fazer. Só agora, se a desarmonia parte do campo materno, aí é muito difícil estabelecer proteção eficiente para o bebê. Porque lembra daquela troca que eu falei lá atrás de energia entre mãe e feto? Se a mãe não se cuida, se ela bebe, se ela fuma, se ela usa droga, né, ela vai gerar um desequilíbrio enorme que o feto não aguenta. Aí ele continua contando para o André Luiz, né? A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar da vida e imantou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Agora, né, a organização fetal não tem mais condições de suportar novo desequilíbrio. E se essa mulher não despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência. Ela estava quase saindo de casa para ir para um bar. E aí eles fazem uma intercessão na tia dessa moça. Ela dá um conselho: não vai não, fulano, não vai agora para lá não, vamos ficar aqui comigo para ver novela e a gente conversa sobre outros assuntos. Ela falou: não, tia, eu quero espairecer minha cabeça. E ela vai de novo para a boate ou para o bar e de novo afunda-se em bebida. E aí o Alexandre, avaliando, falou: ó, seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis e é enorme a quantidade de alcoólicos. Aliado semelhantes distúrbios às vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição fetal é insustentável, não obstante os nossos melhores esforços de socorro. Então, o espírito queria reencarnar, mas a mãe não permitiu, né? Mentalmente, pelo comportamento dela, ela não permitiu que aquela gravidez fosse adiante. E aí o que gera? Raiva, rancor do espírito que estava querendo reencarnar. E para essa moça, né, vai vir aquele vazio interior, às vezes a sensação de culpa. Então, é muito perigoso quando a mulher não se comporta de modo adequado para a gravidez. E aí o comprometimento é uma nova perda. Outra coisa que pode acontecer é o aborto aparentemente espontâneo, só que aqui é provocado pelo espírito reencarnante. Aí é o espírito que está para reencarnar, não consegue, não aceita, tem medo, e ele não vem. Então, como nós sabemos, a ligação familiar frequentemente é o palco dos reajustes do passado. Vínculos pretéritos de desafetos que precisam se perdoar, às vezes encontram a anestesia, o esquecimento do passado, a condição para a cirurgia psíquica que eliminará o ódio. Todos nós temos a possibilidade de escolher: acertar, errar, avançar ou recuar no progresso. Nos faculta o ensejo de decidir. Porém, toda decisão traz consequências. Então, o espírito que não aguenta, não quer vir, tudo bem, não vem. Ele fica recalcitrante, não aceita, não vem, só que aí ele está adquirindo um débito novo, né? A consequência disso, ele vai ter que dar conta mais à frente. Então, tem espíritos que se posicionam mentalmente de uma forma que não reencarna, mas tem uma hora que ele precisa. E aí, ele vai acumulando um débito maior. E na hora de repor isso daí, de reparar, vai ser muito mais difícil, né? Então, quando tem um contato de energias de mãe e feto, de um espírito, quando ele sente aquela energia da mãe
relembra o passado que foi difícil e às vezes ele tem medo, às vezes ele tem raiva e não aceita reencarnar. Então, alguns abortamentos acontecem porque o espírito decide que não vem. É muito comum, nesse caso aqui, o bebê estava vivo, batendo o coração, e faz um ultrassom, e aí o coraçãozinho já parou de bater, né? Então, quando isso acontece, esse espírito reencarnante perde uma grande oportunidade de superar a si próprio e avançar rumo à felicidade, né? Esse relato é lá do livro Gestação Sublime Intercâmbio. E o caso mais difícil, não tão difícil ainda, é doenças congênitas e o aborto. Algumas mulheres engravidam, alguns casais engravidam e descobrem que o feto tem uma doença congênita, anencefalia, malformação grave, e decidem por abortar, né? O problema, de novo, qual é? A lei universal. O motivo que um pai e uma mãe recebe no seu ninho doméstico um ser deficiente físico, por quê? Tem alguma explicação, não é o acaso, né? Alguns pais solicitam essa oportunidade para auxiliar alguém que precisava passar pela prova da deficiência e outros do fato que iria suceder em virtude de débitos comuns entre todos os três envolvidos, né? E aí não tem nenhum acaso na história. Então, quando se expulsa a entidade reencarnante, vai gerar outro débito, né? Então, só a atitude poderá facilitar a assistência espiritual nesse caso. A aceitação do fato. Esse é difícil porque quando chega para a gente, médico, eu tenho um bebê mal formado, doutor, eu vou abortar. Como eu tenho conhecimento espírita, eu sempre recomendo assim, deixa Deus decidir, né? Se o feto vai nascer e morrer, se o feto vai morrer intraútero, Deus é que pode definir. Você definir, o corpo é seu, a gravidez é sua, ok. Mas eu sempre tento aconselhá-la a não fazer isso, porque a gente não sabe o motivo que essa mulher ou que aquela família está recebendo um feto com malformação. Até mesmo os fetos anencefálicos, né, que não têm cérebro, tem um espírito ali junto para que passe por aquele momento, que é também uma prova para o espírito. Então, a recomendação espírita, né, explicando isso tudo, é que deixe as coisas fluírem. E aí Deus vai definir se aquela criança vai desencarnar realmente, logo ao nascer, ou um pouco antes, ou se de repente aquela malformação que as pessoas estavam achando que não teria jeito, às vezes até se recompõe, né? Se reconstitui. E por fim, o caso mais difícil para todos nós, que é o abortamento após um estupro. É uma situação muito difícil. Espero sinceramente não precisar passar por isso. Espero não ter feito isso, né? Porque é de uma violência sem tamanho o homem violentar uma mulher, né? Toda gravidez que acontece sem o consentimento de uma mulher, ele pode ser considerado um estupro. Não necessariamente é o violento, né? Mas até entre marido e mulher, a mulher não quer uma relação sexual e o marido força, às vezes, isso pode ser interpretado como estupro. E quando vem uma gravidez de um estupro, né, é difícil manter essa gravidez. Mas a luz espírita diz o seguinte: cada um de nós agora vai ter as próprias conclusões, né? Não é que tem uma regra a ser seguida, mas o que é dito no livro Gestação Sublime Intercâmbio fala o seguinte: cada um de nós, ao reencarnar, trouxe seu passado impresso indelevelmente em si próprio. Então, no nosso perispírito tem os nossos erros, está impregnado no meu perispírito. E eu libero energias de acordo com o que eu trago comigo. Então, as minhas habilidades é o que eu adquiri de coisa boa no passado, e os meus defeitos, as minhas sensações ruins, eu irradio porque às vezes está impregnado esse meu perispírito. Então, a somatória das nossas experiências se traduz num manancial energético que irradia constantemente do nosso interior para a superfície. Então, pegando o exemplo da mulher que sofreu estupro, a vítima, que hoje se apresenta de forma diferente,
ela traz em seu passado profundas marcas de atitudes prejudiciais a irmãos seus. Atitudes de desequilíbrio que estão gravadas nela mesma. Então, ela cometeu atrocidades grandes, ficou impregnado no perispírito dessa mulher, e agora ela está reencarnada, e isso é emanado dela. Então, mulheres que às vezes não conseguem engravidar porque abortaram demais. Mulheres que hoje são mulheres e estupraram alguém em outra vida, pode ser agora que emane essa energia. E aí, nessa emanação das nossas energias como um todo, a gente se depara muitas das vezes com situações semelhantes ao que a gente causou para a gente tentar fazer diferente. Então é dada a oportunidade para a gente de passar por uma situação muito parecida com o que eu provoquei para eu tentar me superar. Só que às vezes não acontece. Então, na explicação espírita, pela lei universal de sintonia de vibração, poderá, num dado momento, essa mulher ser atraída por uma circunstância similar àquela que ela provocou. Não existe fatalidade. Isso também fica bem claro para a gente. Né? Não tem, aconteceu por um acaso. E aí, o estupro não foi, em hipótese alguma, programado. Não estava no programa dessa mulher. Mas estava programado que ela passasse por uma situação semelhante e ela fizesse diferente. Ou o agressor fizesse diferente. Só que como o nosso livre-arbítrio ele é respeitado, no momento que está acontecendo aquele evento, podem as pessoas envolvidas não respeitar e cometer um novo crime. Então, acontece de novo um aborto. Então, em nenhum momento o estupro se justificaria. Né? No entanto, se vem uma gravidez desse estupro, o crime aconteceu, o estupro. Só que a espiritualidade sempre vai fazer o máximo para que daquele mal ser possível resultar o bem. Então, vai tentar proteger aquela gravidez, porque quem vem reencarnando está envolvido com aquelas três personagens, né? Os três personagens estão envolvidos. Só que, quando o espírito reencarnante está vindo na gravidez, ele não precisa receber uma nova violência, porque a violência foi cometida anteriormente para aquela mãe. Né? Então, perante a lei divina, o espírito reencarnante não precisa, não deve receber agressão arbitrária em face da violência cometida por outro. O aborto provocado gera profundos traumas em todos os envolvidos que exacerbam a dolorosa situação kármica dessa constelação familiar. Okay? Não é fácil a gente entender isso, não é fácil a gente aceitar, mas todo o evento, tudo que acontece tem uma justificativa, tem uma necessidade. Então, ninguém é mãe ou filho de alguém por acaso. Sempre há um mecanismo sábio da lei que visa corrigir ou atenuar os sofrimentos. Né? A vítima do estupro poderá ter ao seu lado toda a luz de alguém que poderá vir a ser o seu arrimo ou o seu consolo na velhice. A gente não sabe o que esse espírito que está voltando de modo violento, vai ficar um trauma nessa mulher, mas quem sabe esse espírito agora reencarnando, podendo nascer, não vai ajudar essa mulher lá na velhice. Né? A gente não tem como prever isso. Né? E normalmente é isso que acontece. Quando os espíritos aceitam aquele problema, né, a espiritualidade ajuda e talvez lá na velhice ou na idade madura, quando essa mãe passar por uma situação muito difícil, esse filho que ela não quis, que foi vítima de uma violência enorme, ele pode ser um grande parceiro, uma grande companhia dessa mulher. Né? E quando a mãe não tem condição de aceitar, ela emocionalmente está incapaz de aceitar aquela gravidez, o que a espiritualidade recomenda? Deixe nascer, e se a mulher não consegue acolher aquela criança, o ideal é que essa criança seja adotada. E o ideal ainda seria que essa adoção acontecesse pela família em torno daquela mulher. Por quê? Para permitir que o espírito que reencarnou e a mulher se reencontrem, para tentar fazer diferente a história que lá atrás provocou a possibilidade disso acontecer agora. Okay?
é muito difícil. Hoje tem a história, né, a cultura do estupro tem que ser banida, é uma violência sem tamanho, não nada justifica o acontecimento disso. E a interrupção de gravidez, né, naquela história do meu corpo, minhas regras, ela é possível, ok, as pessoas têm direito de fazer isso, mas a gente tem que lembrar das consequências e lembrar que tudo tem um porquê. E aí, qual é a consequência de um aborto provocado? Seja ele porque a mãe não quer, porque está vaidosa, porque não queria engravidar, não era o momento, ou seja por um estupro, ou seja por uma doença congênita, qual for o motivo, o aborto provocado, a sensação de vazio interior que chega na mulher, mesclada com o sentimento de culpa, consciente ou inconsciente, ela é grande, né? E acaba determinando um quadro bem de depressão na mulher. Então, a psicosfera feminina fica com baixa vibração. E, paralelamente, a ação do magnetismo mental do espírito que foi expulso vai gradativamente piorar a situação depressiva materna. Então, o espírito queria reencarnar, a mãe não quis, provocou, né? Aí dá mais confusão. É uma nova violência, novo débito, e aí a consequência disso pode ser bem grave, bem traumatizante para uma mulher que provocou o aborto. E essa foto aqui é muito, muito boa, olha. Um feto desejado e um não desejado aqui, a mesma foto. Qual é a diferença? Né? Para o espírito estar reencarnando, né? O corpinho ali não tem diferença. Então, se temos um bebê desejado igual o corpo, a constituição física é igual ao não desejado, para a gente provocar o aborto é muito complicado. A mãe, ela começa a apresentar diversos níveis de problemas energéticos, né? Que se farão representar por massas fluídicas escuras que vão impregnar o perispírito dela. E essas lesões, muitas das vezes, só vão poder ser eliminadas numa próxima encarnação, né? De modo expiatório. Ainda como consequência do aborto, a reação da natureza, ela sempre é proporcional à intencionalidade da ação. Nós nunca vamos afirmar que um determinado ato levará a uma exata consequência. Depende da intenção. Não é que ela provocou o aborto, ela vai ser abortada numa outra vida. Não. Às vezes ela vai ter dificuldade para engravidar, né? Isso depende da intenção do débito passado. Mas sempre a gente vai responder por tudo aquilo que a gente provocar, né? E os espíritos que, pela recusa sistemática em reencarnar para fugir de determinado compromisso, determinada situação, eles vão ter os seus débitos kármicos agravados, né? E muitas vezes vão ter dificuldades posteriores para reencarnar e vão ser atraídos para gestações inviáveis e a pais necessitados de vivenciar essa valorização da vida. Então, no funcionamento do mundo, do universo, da natureza, tudo tem uma consequência, tudo tem uma interligação. O que chega é o que a gente precisa. E aí, a gente volta lá no primeiro slide para a gente terminar, que todo esse cenário de reencarnação com dificuldade, de abortamento provocado, né, pela mãe ou pelo espírito, a solução estaria no perdão, né? Se nós tivermos débitos importantes lá atrás, que agora a gente precisa resgatar, e a gente utilizar do perdão, eu ressignificar aquele evento lá de trás, talvez permita que a coisa agora dê certo. Então, o perdão ele pode ser praticado, deve ser praticado, porque nos liberta. Agora, se eu fico preso ao passado, se eu tenho ódio, se eu tenho rancor, olha a contaminação que dá numa reencarnação, né? Pelo ódio que o Adelino tinha do Segismundo, foi uma dificuldade para conseguir engravidar, né? Pelo ódio que a mulher tem por determinado espírito, às vezes não acerta a gravidez e o aborto acontece. E aí desperdiça uma chance de vida. Então, se a gente se propuser a fazer diferente, utilizar o perdão, a prática do perdão, a gente ajuda a nossa evolução. E aí, concluindo,
Só o amor reconstrói, não tem outra ferramenta para reconstruir histórias pesadas, histórias doloridas, ressentimentos, só quando a gente usa o amor, né? É um sentimento com um potencial gigante. Só o tempo para cicatrizar as feridas. Sabemos que os ressentimentos só acabam ao longo do tempo, né? Muitas pessoas conseguem perdoar depois de um longo tempo, mas conseguiram. O importante é tentar fazer esse ato do perdão, né? Porque vai deixar você mais leve, né? Vai tirar essa algema que prende a quem te fez mal, né? E somente com o tempo, a gente também não precisa exigir tempos curtos, tempos rápidos para cicatrizar, porque às vezes a ferida é muito grande, dói muito, né? Mas se a gente ressignificar isso, é possível. Só o perdão para permitir a reparação necessária e assim possibilitar a nossa ascensão evolutiva. Isso é de todos, todos estamos fadados a evoluir. Alguns resolvem atrasar, alguns tentam voltar para dentro de um buraco, mas a gente não tem retrocesso, né? A gente tem parada de evolução. Mas se a gente aproveitar a vida que nós temos hoje para melhorar, esse é o caminho, né? E eu peguei agora na preleção da Miriam, né? Fui ver lá no Evangelho, espíritas, né? Vamos praticar o perdão. Vocês sabemos o que é o perdão. É dito para gente, porque é feliz daqueles que pode todas as noites adormecer dizendo: não tenho nada contra o meu próximo, né? Nada eu tenho de problema com o outro. Por quê? Todos nós somos devedores e todos nós somos feridos e ferimos. Então, feliz daquele que pode botar a cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila. Por quê? Porque parou de fazer maldade. Está recebendo ainda, ok, mas se parou, já está valendo, né? Então, tentemos amar mais, tentemos perdoar mais para a gente ser mais feliz, tá? Muito obrigado aí a todos. Excelente, Carlos, seu conteúdo que você nos entrega nessa noite. Estava aqui pensando, né? Como que a lei de Deus, a lei do amor é capaz de ressignificar tantas coisas através da reencarnação. Eu costumo dizer que a reencarnação é uma metodologia de evolução e é uma grande oportunidade para a gente poder realmente ressignificar e aprender a amar. Muito obrigada por esse conteúdo. Eu espero que tenha sido proveitoso. Com certeza foi para muitos corações. Pessoal que já está se comunicando, uma palestra maravilhosa. Alguém teria alguma coisa a contribuir ou a questionar, alguma dúvida a tirar? Eu Nós sabia que eu ia estamos avançar aqui, um pouco no tempo, porque o assunto é longo, né? Mas se tiver alguma palpitante. pergunta e não puder ser feita aqui, alguém quiser entrar em contato comigo também, Não, nós fique à não vontade. temos assim, pressa para encerrar. Estamos aqui todos de quarentena, isolamento domiciliar. A maioria acima da melhor idade, então nós temos tempo suficiente, né? Se alguém quiser falar alguma coisa. Cassiana está dizendo: professora, obrigado pela palestra, foi Essa muito boa. ex-aluno, agora médico já. Alessandra Lofiego não vale, né? Você não pode elogiar o seu marido. Muito bom, maravilha, foi excelente. Eu fiquei assim encantada. Eu quero até te convidar para você voltar aqui, viu? Numa outra À vontade. oportunidade. Você tem outro conteúdo também sobre saúde que você já nos apresentou, mas na ocasião são pessoas diferentes que estão aqui hoje, que estão presentes. Aliás, não quero dizer para vocês que hoje nós batemos o recorde de público presente. Chegamos a 103 pessoas na nossa sala virtual. Tivemos 85 aparelhos conectados, mas tem muita gente que assiste em dupla, em família, que eu já sei, então eu fiz a conta aqui, tivemos 103 pessoas. Ô, Miriam, Oi. a Deia está com a mão levantada, acho que ela quer perguntar alguma coisa. Sim, Deia. Alexandre A Leitão Paloma também. ó. A Paloma também quer falar. Então vamos aqui organizar. A Deia, pode falar. Liga seu som aí, por favor.
Deixa eu ligar meu som. Pera, Já só tá um minutinho. ligado. Já tá ligado. ligou, já está ligado. Pode falar. Então, né, eu quero parabenizar, porque o Carlos Alexandre é meu filho, e é um orgulho muito grande ver um filho fazendo uma palestra nesse nível, trazendo muitos conhecimentos para nós. Parabéns, meu filho, parabéns aos organizadores, vocês estão de parabéns e vamos continuar, né, nessa caminhada e sempre podendo ouvir palavras que vêm nos esclarecer, nos reconfortar os nossos corações, né, e nos mostrar realmente como funciona esse processo de reencarnação, que é maravilhoso. Parabéns. A senhora que está de parabéns por ter dado a oportunidade da reencarnação do Carlos Alexandre. Isso aí. Isso aí. Eu que agradeço a Deus, tenho uma gratidão imensa todo dia por eu ter esse filho maravilhoso, ter uma filha também maravilhosa, minha nora, minhas netas, a família toda. Um beijo para todos. Muito obrigada pela Tem presença, dado trabalho para querida. ver, né? Não sei se dei Obrigada trabalho para pela ver. presença. Macaé agradece essa oportunidade de ter o Carlos aqui, atuando na medicina e no movimento espírita macaense. Vamos lá, Alexandre Leitão levantou a mão. Alexandre disse que levantou enganado. A Patrícia está com uma pergunta no chat. Quando Sim. o homem força a mulher ao aborto. Então, todos nós temos a capacidade de decidir, né? A gente sabe que é muito difícil para algumas mulheres que são casadas e dominadas pelo marido de não obedecer, mas sempre a gente vai ter a chance de de fazer a escolha diferente. De qualquer forma, a obrigação não exime aquela mulher, não é de culpa, mas de responsabilidade, porque o filho veio no ventre dela e ela não conseguiu enfrentar o marido para poder aquela gravidez seguir à frente. Então, o marido está muito errado, a mulher não está completamente errada, assim, ela tem uma diminuição um pouco de culpa, a gente não falaria em culpa, mas ela tem responsabilidade, porque ela aceitou, né, de interromper aquela gravidez, e o que vai acontecer? Comprometimento de novo para aquele trio, ou aquele grupo, né? Porque o espírito vai ficar revoltado, né? O marido continuou fazendo talvez uma violência que já fazia antes, então não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas todos nós temos a chance de fazer caminhos diferentes. Então, de repente, ela engravidou, o marido manda abortar e o casamento não tá bom, sei lá, aí consegue se separar e essa mulher vai ser acolhida pela família dela. Então, as histórias podem ser diferentes. O que a gente precisa fazer é se empenhar em fazer o nosso melhor, né? E tudo bem, acabou que ela abortou, foi obrigada. Mas então tem que se preparar depois para recompor isso daí, né? Para resgatar isso daí. O Wagner Loretti está falando que ia perguntar sobre a responsabilidade do homem quando, em comum acordo com a mulher, interrompe a gravidez. E o Alexandre Leitão falou que essa palestra Wagner fez pensar... Wagner é meu amigo de faculdade. Sim. A responsabilidade, Wagner, é igual, né? Quando não é a mulher que engravida, é a família que engravida. Então, a gente vê gravidezes tranquilíssimas quando o marido aceita, quando o filho mais velho aceita, quando a sogra, a mãe, todo mundo... É muito bonito. É um evento muito gostoso de a gente acompanhar. E a gente vê gravidezes difíceis porque alguém não aceitou. Então, quando não aceita, quando orienta a mulher assim, vamos abortar, não é hora, o homem tem a responsabilidade igual. Aquele plano, ele inclui o espírito reencarnante, a mulher que vai ser a mãe e o marido, né, que vai ser o pai. Então, todos têm a responsabilidade de que dê certo, né? Todos nós. Então, quando o homem sugere para a mulher e convence aquela mulher que é melhor abortar agora, todo aborto provocado, né, ele é danoso. Então, vai trazer consequência e a responsabilidade fica bem igual, bem parecida para o homem e para a mulher. O Carlos, pode ligar seu som aí, Carlos, ele está levantando a mão. O Wagner está agradecendo. Eu queria fazer uma pergunta. Só um minutinho, Isabel. O Carlos levantou aqui a mão na sua frente. Depois você fala, tá, meu bem? Liga seu som aí, por favor.
Carlos, a minha pergunta é o seguinte, que você abordou aí sobre o planejamento, né, espiritual e o nascimento. Tem algum relato aí ou explicação de o bebê, quando vai nascer, o ciclo, ele nascer antes, por exemplo, nascer com 7 meses ou 8 meses? Qual é a explicação espiritual? A explicação médica tem várias coisas, né, que podem acontecer. Mas dentro da explicação espiritual, o comportamento do pensamento dessa mãe, às vezes pode precipitar o acontecimento de um parto prematuro, porque se ela está com medo, se ela está com raiva, ela pode não se comportar de um modo muito adequado e o parto acontece de modo precipitado. Mas a maioria das vezes, a grande maioria, já estava programado, que aquele bebê ia nascer de modo prematuro. Por quê? Às vezes o bebê passa um tempão na UTI, e aí os pais vão ter que se acostumar com aquela, vão ter que desenvolver paciência, amor pela criança, se dedicar ainda mais pela criança. Então, normalmente, a grande maioria das vezes, também estava dentro da programação, que ao invés de nascer com 9, nasce com 6, com 7, né? Tudo é aprendizado, Carlos, sempre tem aprendizado. Por mais estranho que seja a situação, a gente está aprendendo alguma coisa. Né? Quando a gente aproveita o aprendizado, é aí que valeu. Tá? Mas sempre a programação era essa mesmo, é para nascer antes, para desenvolver alguma coisa naquela família. Agora a Isabel. Libera aí, Isabel. Pode falar. Tá sem som, Isabel. Tá sem som. Libera seu som, Isabel. Ativei. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Teve uma colocação que ele fez sobre o perdão entre a mãe que faz um aborto, entre o filho que vem quando é um aborto provocado. E aí, claro que nós respondemos por tudo que fazemos, é lógico. É um aborto, todo mundo, qualquer coisa que fazemos. Por exemplo, existe uma diferença, ou pode o filho que deveria vir e a mãe faz um aborto provocado, mas sem ter noção nenhuma da espiritualidade, do que significa. Pelo contrário, ela tinha apenas a informação de que até tal coisa, tal mês, não tinha uma formação o suficiente, ou seja, ela podia fazer, entre aspas, né? Porque ainda não estava formado nada. Ela não tinha nenhum conhecimento espiritual. Essa é uma discussão boa, porque muitas pessoas dizem assim, só é vida quando tem determinadas semanas, 3 meses de gravidez. Na verdade, olha todo o processo que é. O perispírito regride e se acopla no iniciozinho da gravidez. Então, quando tem esse acoplamento, já é vida. Uma primeira célula, o espermatozoide encontra, agora medicamente falando, o espermatozoide encontra com o óvulo, vira uma célula única. Essa uma se dobra em duas viram 4, 8, 16, assim vai. Nessa formação da primeira célula, já é vida. Então, já existe vida ali. Já existe a conexão do perispírito, do espírito que está querendo reencarnar, com o corpinho que começou a se formar. Então, você interromper a gravidez em qualquer momento é acabar com a vida. Mas eu não sabia disso, eu tinha ignorância. Tudo bem, é uma justificativa. Mas quando a mulher engravida, normalmente, o que o plano espiritual faz? Invade essa mulher de pensamentos de acolhimento. A mulher, quando está para engravidar, ela já está se preparando. Está chegando o momento dela engravidar, ela já começa a ter sentimentos diferentes pelas pessoas, pelo resto da família, porque existe uma necessidade muito grande da gente reencarnar. Então, a ação do plano espiritual nas mulheres, para que a gravidez aconteça, é muito forte. Então, mesmo que ela alegue que ela tinha desconhecimento, a sensação que ela foi nutrida, teoricamente, era para ela ter desistido da ideia. Mas acontece. Aí, se acontece, se ela provocou, ela precisará responder de modo proporcional à intenção que ela teve. Miriam. Ela pode... lógico que ela vai poder... A Alessandra botou aqui, né? Ela vai ser perdoada, ela vai pedir perdão, ela pode se arrepender, mas ela vai ter que rever refazer o que ela deixou de fazer.
Então, ela vai se arrepender, vai se programar novamente para vir ou até para receber esse espírito novamente. Às vezes tem algumas mulheres que perdem um bebê, né? Porque não queria, tal, lembrou do passado, e aí é preparada novamente, encontra alguém que leva ela para um centro espírita, encontra alguém que leva ela para uma igreja, ela muda a maneira dela ver o mundo. E ela engravida de novo daquele mesmo espírito. E aí consegue dar vazão ao nascimento. Aí, resolvido. Né? A gente sempre tem que se colocar, quando a gente se arrepende, olha, Deus, me manda agora, o que eu faço? Estou arrependido. Né? Na realidade, quando a gente apanha um empréstimo no banco, isso, os juros pode ser atenuado, mas o capital você vai ter que pagar, né? Você foi lá e pediu um empréstimo, então... Só vamos ser acolhidos quando pagar o último centavo, não é isso? Mas Deus é misericordioso e Ele nos oferece oportunidade para ressignificar e aprender, né? O objetivo não é castigar, e sim ressignificar essa dificuldade até de entendimento. Né? Desculpe espíritos... aí estar entrando no... contribuindo aí com você. Tem espíritos que abortaram muito na outra vida. E aí volta agora e tem a missão de montar um acolhimento de crianças, né? Um orfanato. E aí essa pessoa vai lá, consegue dar forma para aquele orfanato e recebe os espíritos que na outra vida ela expulsou. Então, o pagamento não é igual olho por olho, dente por dente, né? Mas a reparação ela vai existir em algum momento. André Luiz conta a história de um espírito de uma criança que desencarnou com câncer. Já era a 10ª reencarnação que ela desencarnava em tenridade, exatamente por ter provocado aborto em várias reencarnações passadas. E aí a gente fica penalizada de ver, né, crianças com dificuldade passando por situações tão dolorosas, mas não existe, na realidade, injustiçados nem vítimas, né? Estamos todos mergulhados num mundo de amor, né? A lei de Deus ela é soberana e tudo isso tem uma razão de ser. Você foi muito feliz quando você falou dessa questão. Isso aí. Miriam, a Ana Maria está com o dedinho levantado aqui na câmera e também tem a Paloma depois. Tá bom. Então vamos lá. A gente vai dar a palavra à Ana Maria, a Paloma, depois a gente vai encerrar, porque nós temos que finalizar a nossa tarefa de hoje, né? Eu não sei se eu vou conseguir, porque meu celular está aqui meio estranho. Não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos te ouvindo bem. Não. Eu tenho uma dúvida muito grande sobre a chamada pílula do dia seguinte. Ela é considerada como um aborto? Não, ainda não, porque quando existe a relação sexual, o espermatozoide e o óvulo só vão se encontrar, às vezes, 36 horas depois, às vezes 72 horas depois. Então, a gravidez ela não acontece no momento da relação sexual. Ela acontece mais à frente. Por quê? O espermatozoide vai subir pela vagina, pelo colo do útero, pelo útero, vai chegar na trompa e aí vai encontrar o óvulo. Né? Então, isso leva tempo, de 12 até 72 horas. Então, se você toma a pílula do dia seguinte, logo depois da relação, né, até 24 horas depois, não deu tempo do bebê se formar ainda. Então, teoricamente, não é considerado abortivo. Ela impediu a gravidez de acontecer, mas ela não provocou a morte. Tá? Tá, obrigada. Paloma, né? Para a gente poder finalizar. Mãe. Tá. Oi, Joana, só um minutinho. Paloma? Tá. Paloma, eu vou deixar você falar. Paloma tem que tirar o telefone do mudo. Paloma, não estou conseguindo ver Paloma aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Paloma. Boa noite, Carlos Alexandre. Primeiramente, quero te agradecer pela oportunidade, pelo excelente estudo, uma palestra espetacular. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso grupo. E a minha dúvida é a seguinte, a gente vê gestações aí de mulheres, né, que desde o início lá até o final, ela passa um aperto, passa mal, né, ela tem uma dificuldade imensa, até ter condições do dia a dia normal, levar uma vida normal, enquanto tem outras que levam a vida assim numa boa, né, não sente nada, só sabe que está grávida por causa da barriga.
Isso aí tem uma relação com a afinidade entre o feto e a mãe? Tem alguma coisa relacionada a isso? Aqueles desejos malucos, né? Isso, abacate tudo. com sardinha, essas coisas. Às vezes é junção do desejo do gosto do espírito com o gosto da mãe. A mãe gosta de sardinha e o espírito gosta de abacate. Eles resolvem que querem comer aquilo naquele momento. E aí ela fala, eu tô com um desejo maluco, e come o abacate com a sardinha. Né? Mas é pela interação de energia entre o espírito que está reencarnando e o perispírito da grávida. É isso mesmo. E às vezes essas aversões, às vezes muito enjoo, muito vômito, pode ser ainda aquela dificuldade de aceitação, né? Inicial. O espírito não está querendo vir, a mãe não sabe se quer ficar grávida ou não. Isso pode acontecer também. Mas aí, no momento que melhora, né, um se aceita, aí o enjoo passa. O enjoo mantido na gravidez toda é mais explicado por esse fenômeno aí, de um que não está aceitando muito bem o outro. Mas o enjoo tradicional da gravidez, que tem no comecinho, e lá na 15 semanas, terceiro mês, quarto mês, melhora, isso é fisiológico, é normal. Né? Agora, o enjoo que continua a gravidez toda, pode ser essa ainda não sintonia entre o espírito reencarnante e a mãe. Pode ser sim. Ótimo. Joana, pode abrir seu som, querida. Oi, boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, boa mãe. Noite. Carlos, olha só. Você está sem som, Joana. Você desligou o som aí por acaso. Alô, tá ouvindo? Então, me colocando dentro do seu conteúdo do início da palestra, né? Que a gente tem que perdoar 7 vezes 70, né? A questão do perdão. A gente sabe que tem muitas mulheres ou meninas, né, que por conta de relacionamentos indesejados ou relacionamentos conturbados, para se liberar daquela pessoa, às vezes aborta achando que está sem entendimento, se liberando da pessoa, se liberando do filho, né, abortando. E aí essa pessoa, quando começa a estudar, começa a entender, começa a ler, vê que ela adquiriu um compromisso, né? Não vamos falar culpa, né? Porque culpa é pesado, então a pessoa pode carregar isso para o resto da vida e viver olhando para a morte, olhando para a culpa, né? E assim, imagina que eu fiz um aborto na minha vida e aí eu vou viver a minha vida inteira olhando para a morte daquele movimento que eu fiz, e eu vou ser uma pessoa infeliz, eu vou viver depressiva, eu vou viver à base de remédio, né? E assim, quando Deus permite que a gente reencarne, Ele quer, a primeira coisa que Ele quer que a gente faça é seja feliz, né? Que a gente olhe para a vida e que a gente aproveite essa oportunidade, né? Porque vamos supor, eu fiz um aborto com 20 anos, e aí eu vou viver dos meus 20 ao dia que eu morrer olhando para essa morte. Assim, né? É complicado. Não, pode terminar. Olhando para essa culpa, né? Pô, eu abortei, eu não queria ter abortado. Né? Esse movimento, como é que isso fica? Porque, assim, se a gente, né, tem que perdoar o outro, né? Que Deus fala que a gente tem que perdoar o outro, Ele também pode nos perdoar. Sim. Né? Eu acredito muito que a nossa postura determina a nossa colheita, né? Sim, eu errei, mas eu vou tentar acertar. E assim, eu vou conseguir me liberar dessa culpa e viver o que eu preciso viver, né? Vou ter outros contratempos, outros tropeços, mas eu vou tentar viver com leveza e cumprir a minha missão na Terra, né? Sim, numa outra encarnação eu vou ter que olhar para esse aborto, eu vou ter que pagar por isso, pagar entre aspas, né? Eu vou ter que viver alguma coisa em consequência disso. Mas, assim, como que fica essa questão da gente viver olhando para essa culpa? Porque, assim, muitas pessoas fazem com friezas, outras não, como eu te falei, né? Fazem para se liberar, às vezes, de um relacionamento abusivo, né? Que não quer e se tocou, que se tiver um filho daquela pessoa vai ser muito pior do que se continuasse com a pessoa. Enfim, cada um tem suas dores, suas questões. Eu queria saber como é que isso fica, assim, com a questão do mundo espiritual.
Então, a vida é feita de escolhas, né? Então, se a gente escolheu naquele momento, aquela era a nossa melhor escolha naquele momento. E aí, depois que aconteceu o abortamento, para se livrar dessa história pesada, desse relacionamento abusivo, você pode escolher viver a sua vida e tentar reparar indiretamente o que você fez, ou você pode escolher ficar lembrando daquilo o tempo todo e vai sofrer. Então, não vai adiantar. Uma vez feito o ato cometido, isso está na sua conta depois. Em algum momento você vai precisar reparar isso. Agora, a reparação não é castigo. Ela é consequência do que você fez. E essa consequência ela pode diminuir se, a partir do momento que você fez o abortamento, você olha para a vida de modo diferente, age de modo diferente, acolhe pessoas, faz o bem e tal. Tudo isso vai sendo diminuído, sem dúvida. A culpa a gente não deve carregá-la, né? A gente tem que parar com essa ideia de que Deus é vingativo ali. Eu fiz, eu tenho que pagar. Não. Eu fiz, eu tenho que responder. A resposta, a gente não tem a mínima ideia de como é que vai ser essa resposta. Mas você precisará responder por cada erro que cometeu. Não só abortamento, mas ofensa por uma pessoa, você bateu em alguém. Sempre a gente vai precisar reparar. Enquanto nós não repararmos os nossos defeitos, os nossos débitos, a gente vai continuar devendo, ok? E aí a gente não consegue evoluir para se aproximar da perfeição. Isso é um fato. Agora, como eu vou pagar e quando eu vou pagar, isso está muito na dependência da continuidade da sua vida. Se eu continuo me relacionando de modo abusivo e continuo fazendo aborto, a coisa vai crescendo. Agora, eu mudei. A minha vida mudou, eu comecei a pensar diferente, a agir diferente. Sem dúvida, isso vai sendo levado em conta na hora de você reparar, né? Mas a reparação, ela vem. Um dia ela vem. E assim, só mais uma pergunta. Por exemplo, eu tive um aborto e tive 2 gestações que vingaram, enfim, 3, 4 gestações, né? Você acha importante que esse filho que foi abortado, filho ou essa criança, sendo ela provocada ou não, ela esteja, porque ela faz parte do meu sistema. Estou falando eu, pessoa, né? Então, assim, você acha, da minha história, você acha que eu lembrar desta criança, né, independente da maneira que foi, incluir ela no meu sistema, isso já contribui para alguma coisa positiva do meu sistema familiar? Porque, assim, uma coisa é eu abortar e excluir. Eu esqueço que aquela criança existiu e ali é uma vida, né? Se você não tiver sofrimento com a lembrança, tá valendo. Porque até mesmo um espírito abortado, e aí você depois engravidou, teve 2, e esse espírito está revoltado. E você, quando lembra daquele aborto, você fala, ainda bem que eu fiz mesmo, naquela época eu não podia, talvez você esteja lançando coisas piores para esse espírito, né? Agora, se você lembra daquilo, poxa, naquela época eu fiz, eu provoquei o aborto, mas hoje eu me arrependo, desculpa, meu irmão, porque não deu daquela vez. Isso é bom. Então, é uma ressignificação de uma história. Agora, se eu mantenho o mesmo padrão de pensamento, isso não é legal. Né? Tá bom, gratidão. Agora, sempre que eu faço sempre que eu faço um erro, se eu ajo completamente diferente, isso é legal, né? Para tentar reparar um pouquinho do que a gente fez. Em relação ao DIU, só para terminar, o DIU também não é abortivo, não, tá? O DIU impede, ele gera uma reação inflamatória dentro do útero, que impede o encontro do espermatozoide com o óvulo, ok? Quando esse mecanismo falha, aí tem outros mecanismos secundários, mas o DIU, apesar de muita gente achar que ele é abortivo, não é não. Depois, quem quiser, eu explico em minúcias, mas não é não. Ele é um método contraceptivo mesmo, igual a pílula do dia seguinte. O Wagner Loretti está dizendo que trabalhar no bem fazendo a minha autotransformação moral. Isso aí contribui muito, né, Wagner? Esse é o objetivo, né? Gente, esse é o objetivo. Eu acho que nós ficaríamos aqui a noite inteira escutando você, Carlos. Foi muito bom, acho que você esclareceu bastante. Foi uma ótima pedida para a noite de hoje. Que Deus te abençoe sempre na sua trajetória como profissional, que você consiga imprimir, e eu sei que você faz isso muito bem na sua tarefa como médico,
dando, esclarecendo, acolhendo essas mãezinhas, né? Dando esse suporte que você e a Alessandra são tão próprios, né? Tem essa forma tão peculiar de acolher essas mãezinhas. Eu tive a oportunidade de ter 2 das minhas netas vinda pelas mãos de vocês, estive presente, vi um ambiente tão fraterno, tão caloroso, tão amoroso. Uma pena que eu não vou poder estar presente no parto de Laura, que vai acontecer nos próximos dias. Mas estarei aqui vibrando, já estou muito emocionada. Acho que é um espírito que vem aí com muita afinidade com a gente, né? Como todas as outras já vieram na frente. Quero agradecer a presença de todos vocês e vamos então encerrar com muita gratidão essa reunião maravilhosa, fazendo a nossa prece, trazendo Jesus. As minhas netinhas lá, ó, apareceram lá. Um beijinho para vocês, vovó ama vocês. Então vamos orar nesse momento, vamos convidar Jesus para continuar conosco, para continuar nos nossos lares, trazendo a tua paz, a tua luz, as tuas bênçãos. Nessa noite, Senhor, de tanto aprendizado, de tanto esclarecimento, onde tiramos tantas dúvidas, onde podemos abrir os nossos corações para realmente dividir os nossos anseios, as nossas dificuldades com o nosso irmão Carlos Alexandre, que foi tão inspirado, foi tão amparado pelos benfeitores espirituais de nossa casa, pelo seu anjo guardião e por aqueles espíritos encarregados de que essa temática possa ser divulgada amplamente e possa tocar nos corações necessitados. Que nesse momento, Jesus, a tua presença nos traga paz, harmonia, que possamos continuar contigo em cada um dos nossos lares, trazendo a tua misericórdia, o teu amor, para cada uma de nossas vidas aqui presente nessa sala virtual. A nossa casa se engrandece com a presença de todos e agradece imensamente o carinho que a espiritualidade maior tem para conosco, nos inspirando, nos auxiliando e fazendo com que esse trabalho aconteça. E assim, Jesus querido, reiteramos os nossos pedidos de que os nossos irmãos que estão no nosso caderno de pedido possam ser atendidos nas suas aflições, nos seus anseios, que essas vibrações de amor e luz, emanadas do teu coração de misericórdia, possa chegar aos corações de todos aqueles que nesse momento se acham hospitalizados pela Covid-19, aqueles que estão em recuperação e aqueles outros que já partiram, Senhor, cumprindo assim a sua trajetória evolutiva nessa encarnação e nesse período aqui na Terra. E assim, Jesus querido, que possamos ter uma noite de muita paz, de descanso, de refazimento, que teu amor nos ilumine cada vez mais e nos engrandeça, e que a doutrina espírita, esse caminho que escolhemos, possa ser divulgada amplamente, Senhor, a tantos corações que precisam aprender a ressignificar as suas questões, a colocar o perdão como meta, acalmando, liberando essas culpas, assumindo as suas responsabilidades e caminhando com fé e com coragem. Fica conosco, Jesus, por hoje, por agora e por todo sempre. Graças te damos, que assim seja. Agora pedimos a nossa irmãzinha Paloma que faça a prece de Cáritas e depois nós teremos o passe virtual para todos os presentes. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, o doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto dançou entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Esquecida me fez recordar, contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Muita luz emanada na hora do passe, hein, gente? Fiquei tão emocionada. Todos nós fomos beneficiados. Quem está me chamando?
Quem tá me Paloma. chamando? Diga, Paloma. Muitos agradecimentos pela palestra, tá? Todos muito satisfeitos. Ajudou muitas pessoas mesmo. Muitos obrigados, assim, que me emocionou muito.